Estamos de volta com Enigmas. E para você que tem alguma sugestão e queira nos deixar um recado, envie um e-mail para enigmas@tvmundi.com.br. Olá, Walter, tudo bem? Bem-vindo ao programa Enigmas. Honra enorme estar com você. Você é nosso querido, né? Estar aqui de novo com vocês. Uma honra para a gente. Walter, vamos falar deste homem da nova era. Quais os atributos que este ser tem que adquirir para se tornar este homem dessa era de luz? Bom, o fato que se relaciona ao homem e à sua existência atual vai sempre de encontro à necessidade do autoconhecimento. O homem chegou num estado, né, num estágio de desenvolvimento tecnológico, científico, acadêmico, mas não deixou muito para trás o seu próprio conhecimento, conhecimento de si. Né? Se todos somos um, esse sentido de unidade tem que acontecer. Isso acontece, ou só poderá acontecer, com o homem buscando esse autoconhecimento, né? Buscando a conscientização de si, né? O se conhecer, para saber de onde ele vem, de onde ele está e para onde ele vai. Né? Porque nós estamos sendo diuturnamente treinados a apertar botões, a conhecer a técnica. E nós? Onde ficamos nessa missão? Então, hoje se vê mais a mais que chegou a vez do homem. Hoje é o homem que tem que, o homem no sentido de humanidade, que tem que se colocar numa missão aí, né, individual e coletiva, de encontrar esse caminho de consciência para que haja o crescimento antropológico, o crescimento da humanidade. Né? Não só de máquina, não só de estruturas, né, que nos atendam. Né? Existe a necessidade do homem crescer como civilização também. Uma pergunta, Walter. O que fazer inicialmente? Qual a ferramenta principal dentro do autoconhecimento para que o homem consiga enxergar que ele está num padrão de inversão dentro da humanidade, ou seja, como um predador, um destruidor do próprio planeta? Bom, o caminho, né, que se encontra para que o homem vá, né, nessa direção é aquele que milenarmente já é ensinado por todas as filosofias orientais, né, que é o autoconhecimento, né, a meditação, o encontro de si, o parar, né, não ficar apenas, né, no sentido do seu trabalho ou dos seus interesses, que são interesses muitas vezes efêmeros, né, porque isso fica, né, o que permanece é a nossa essência. Fazer um trabalho voltado, né, para a nossa existência, né, o nosso autoconhecimento. Você parar, né, uns instantes do dia, da semana, né, para fazer esse trabalho de autoconhecimento. E isso não é difícil, isso não tem nenhuma dificuldade. Né? Tem muita gente já engajada nesse caminho, então você facilmente vai encontrar pares, né, semelhantes, que vão te trazer para isso. Então isso não é um trabalho difícil, é só querer fazer. Porque no seu ponto de vista de pesquisador, e sei que é psicanalista também, porque você, como você vê essa coisa do ser humano ser tão destrutivo? Então, aí entra um dos elementos que nós notamos, percebemos, que é essa desconexão do homem com o universo e com a própria natureza de si. O ignorar da sua essência, o ignorar da sua origem, faz com que ele entenda ou uma parte, né, da humanidade entenda, que ele é o dono de uma verdade ou de um conhecimento. E aí faz com que ele tome conta daquilo que não lhe pertence. A natureza pertence a todos nós. Nós fazemos parte dela. Né? A humanidade, ela convive e vive, né, dentro de um princípio de que a água não é de poucos, é de todos. Né? A liberdade, a existência, enfim, tudo aquilo que se relaciona ao ser, né, pertence a todos nós. E quando você começa a ter conhecimento disso, começa a ter contato com isso, você volta a uma reconexão, tanto no sentido nosso, planetário, quanto até a conexão com o universo. A nossa diferença do homem civilização atual, moderna, é que ele regrediu em relação ao que as civilizações indígenas eram. Porque eram ainda são,
Porque o índio que faz parte da sua cultura originalmente, ele é conectado com o universo, com a natureza, né? Ele basta-se a si mesmo, né? Ele cria seus animais, cura suas doenças, planta o seu alimento, enfim, ele tem toda essa conexão, né, com as suas necessidades. E o homem moderno se tornou, ou considerado moderno, né, não sei se eu posso usar essa expressão, mas ele chegou a um nível de dependência. Nós dependemos, né, de um ganho financeiro para pagar nossas contas, dependemos de tecnologia para atender determinadas necessidades que podem até, né, ter um outro caminho de ação. Enfim, é voltar a enxergar, né, essa conexão, né, que nós podemos encontrar dentro desse caminho de consciência. Havendo essa conexão, acho que nós vamos chegar lá nessa ideia de todos somos um. Né? Estamos falando de uma era de luz que está se iniciando, e essa era, então, do século XX foi a era do ter, né? Vamos adentrar na era do ser. Você acha que esse movimento espiritualista planetário já está levando esse ser humano, esse homem da nova era, a adentrar nessa fase? O homem da nova era, efetivamente, é o agora. Não existe mais espaço para se esperar uma nova era, algo que venha no futuro. A coisa está acontecendo agora. Então, para o nosso ouvinte ficar bem, né, consciente, é esse processo de mudança, que chamam de nova era, já acontece agora. A necessidade do homem estar presente nesse nível de consciência, nesse trabalho, é iminente. Porque hoje nota-se também que uma parte da humanidade está totalmente entregue, né, à sua própria expiação, dentro de uma situação assim, que realmente assumiram, né, uma posição de não fazer parte. E uma grande parte já em processo, né, de reconexão, de trato com essa consciência. Então, a nova era é hoje, né, não é daqui ainda um século. Já estamos nesse processo em andamento, né? Basta que quem quiser se conectar e não ficar de fora, né? Porque dentro desse aspecto antropológico da nossa existência, do que nós vemos como padrão de vibração, de conexão, se chega à conclusão que inferno é o local onde você vai, no qual não tem a sua vibração. Então, o conceito de inferno no sentido energético é o cidadão, o indivíduo, que ele vai de encontro a um ambiente que não lhe pertence. Correto. E se o nosso ambiente terrestre elevar, alguns não vão conseguir conectar com isso. E aí a gente vai ter o sentido efetivo de inferno, né? Porque vai existir uma parte que vai estar totalmente desligada de uma realidade que é necessária até mesmo para nós existirmos como civilização. Quais seriam as principais virtudes do homem da nova era? Primeiro, reconhecer a necessidade de se conscientizar. Conscientizar não é percepção intelectual dos cinco sentidos. A conscientização é um sentir essencial de coisas que você não questiona, simplesmente é, né? Que é o princípio do ser. A nossa civilização, a sociedade capitalista, nós sempre estamos, né? Então você está pobre, você está rico, né? Você está bem, você está mal. E o ser não, ele é na essência, né? A necessidade. Correto. Então a necessidade principal é essa percepção. Para que esse trabalho aconteça, você precisa fazer o que a gente faz em casa toda semana: jogar os móveis em cima da mesa e fazer uma limpeza. O ser humano por dentro é a mesma coisa. Toda vez que você vai trabalhar um processo de conscientização, você tem que se perceber, você tem que se enxergar nesse processo, né? Ver quem você é. Então, uma das maiores virtudes é o autoconhecimento. Que, né, seria a maior ferramenta... A maior ferramenta para se engajar nesse caminho. Fala-se tanto da necessidade de deixarmos um planeta melhor para os nossos filhos, mas na realidade nós temos que ter filhos melhores para o nosso planeta. E nós temos que ser essa referência, né, Walter? Sem dúvida nenhuma. O que você diria nesse término desse primeiro bloco para o nosso internauta, para que ele adentre nesse momento e busque o seu ser essencial? Essencialmente, acredite que tudo que nós precisamos está dentro de nós. Muito mais do que nós procuramos fora de si, né? Então a nossa essência dá todo esse caminho. Só que nós precisamos fazer o trabalho de despertar, né? Nós precisamos abrir esse caminho. Então se toda a essência está dentro de nós, dentro de um princípio até
pregado em algumas religiões, a imagem e semelhança do Criador, né, você tem todas as ferramentas. Basta trabalhar para isso. Né? E acreditar em si mesmo, não aquele acreditar que eu vou vencer materialmente, não, que você que você tem as características e as capacidades para que esse processo de desenvolvimento aconteça. Olha, que bacana. Gente, vamos chamar um intervalo aí. Fique agora com Kátia de Gaia.